Diário de gravação, hoje é dia 31/5. Antes de iniciar o diário falando sobre finanças, eu quero dar um adeus para o mês de maio. E aí eu quero fazer um balanço do que aconteceu na minha vida nesse mês de maio. Viu a importância de um diário? Se você tem um diário, você quer fazer um balanço da sua vida, você simplesmente vai lá, clica no YouTube, nos vídeos e puxa os acontecimentos da sua vida nesse mês de maio. Então vamos lá. Desde o dia 1º... Acho que foram poucas gravações que eu não fiz. Deixa eu ver aqui quantas gravações teve nesse mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Essa é a gravação de número 26. Então, em um mês de 31 dias... Esse mês tem 31 dias. Se eu fiz 26 gravações, significa que eu fiquei 5 dias sem gravar esse mês de maio. Então no dia 1º desse mês, assim que entrou maio, eu falei sobre Michael Faraday, que foi o inventor, o criador o criador do motor. Ele criou um sistema mecânico, Michael Faraday. Pode pesquisar sobre ele no meu diário do dia 1º desse mês de maio. No dia 2, eu estava na casa da mãe do Wagner, e aí gravei o diário chamado A Dor da Perda. No dia 3, eu estava vendo uma matéria da Simone Simaria, desse mês, na Globo. No dia 5, eu estava inaugurando a loja do Fábio Dias, lá em São Paulo. No dia 6, eu estava com a minha filha Hilary. No dia 7, foi um domingo, eu fui visitar o apartamento lá em São Paulo, qual eu comprei. No dia 8, eu estava com a minha filha Hilary. Esse diário eu posso dizer de momento mágico. Eu vou pegar alguns diários, eu estou mudando a performance do meu diário. Já vou entrar nas finanças. E para mudar a performance do diário, eu vou alterar todas as capas. E alguns eu vou colocar como special, né? Um diário especial. Os que estão com a minha filha tem um H e um R no final e asterisco, que significa que a Hilary está presente. E os que para mim forem especial, vou abrir entre aspas, especial. Eu vou escrever especial nele. E aí depois, um dia eu estava com o Wagner, no outro dia também. Depois eu falei da Renascença, tive problemas com ela no mês passado, que é a empresa qual eu pago o aluguel deste apartamento. Depois eu estava em São Paulo com o Zildo. Falei com minha filha sobre a TPM, foi uma gravação que eu fiz com ela, a última da minha ida em São Paulo. Falei sobre os vídeos do Conrado Adolfo, falei sobre a queda do Temer, falei sobre os 4 passos da felicidade. Teve o jogo do Cruzeiro, foi dia 21/5. Falei do efeito platô, que é aquela coisa de você lutar para emagrecer e acaba parando no meio do caminho. Falei sobre o home office, que era esse escritório que eu tinha montado, no dia 24 eu montei. Sobre sabotar a mente. Expliquei o meu diário e entrei na parte de finanças. Caramba, como um mês ele reduz a nada, né? 26 diários assim. Caramba. Esse diário ele tem me ajudado muito. Mas olha, tem sido um psicólogo, tem sido um psicanalista, tem sido um orientador, um agendador e muita coisa. E eu aconselho você que não tem diário, fazer o seu. Amanhã eu estou indo para Salvador, então provavelmente eu vou gravar o meu diário ou no aeroporto, ou dentro do avião, ou lá em Salvador mesmo, não sei. Então, provavelmente esse diário que eu estou gravando hoje, dia 31, vai ficar disponível já
encerrando-se o ciclo de finanças que eu comecei dia 28. Foi 28, 29, ontem 30 e hoje dia 31. Então provavelmente assim que eu finalizar o diário ele já sobe para o YouTube, já está atualizado. E aí a partir de amanhã que eu estou em Salvador, eu só volto a atualizar o meu diário, só volto a atualizar no dia 6, terça-feira, que eu estarei de volta. Na verdade quarta, né? Porque terça eu vou chegar à noite. Quarta, dia 7. Só que até lá muita coisa pode acontecer. Já tenho que me programar para Salvador, o que eu vou fazer, alguns propósitos, alguns projetos que eu tenho. Inclusive um deles é visitar algumas lojas, supermercados, para oferecer esse meu novo empreendimento, eu chamaria um investimento, que é na Taíbe. Investimento que eu falo de tempo, né? Você investe o seu tempo naquilo qual você acredita que vai te trazer felicidade e também lucratividade. É sobre isso que eu quero falar no Finanças de hoje, na parte 4. Inclusive eu estou pensando em lançar um canal no YouTube falando só de finanças. Possivelmente eu possa ter o meu diário que eu já gravo, que já desde 2013 aí, e eu posso abrir um novo canal falando sobre finanças. Eu estou pensando seriamente sobre isso. Já há um tempo que eu penso nisso, até porque ele me ajuda, esse canal de finanças, a compreender mais as finanças, ajudar pessoas e ao mesmo tempo me ajudar financeiramente. Vou pensar seriamente. Quando eu voltar de Salvador, acho que uma das propostas que eu vou ter é essa: montar o meu canal de finanças. Ele acaba aqui me ajudando. Tudo que você faz para a vida ela te retribui, ela traz de volta para você. Bom, vamos lá? Falando de finanças, para encerrar o ciclo do diário de hoje, eu quero, além de dar um panorama desde o dia 28, que foi as dicas de livros, as dicas de canais, o como começar. Falei também sobre ontem, do dia 30, sobre a paciência, a temperança, alguns atributos pessoais que estão ligados diretamente ao dinheiro, que o dinheiro não está em primeiro lugar. E agora eu quero finalizar o diário falando sobre investimento. Afinal, tudo é um investimento. Quando você é contratado por uma empresa, você começa a prestar um serviço para essa empresa, você troca o seu tempo e a experiência que você tem, que você adquiriu ao longo da vida, por aquele valor financeiro que vão atribuir a você e que vão te pagar. Por exemplo, digamos que você tem um salário de R$1.000. Então, todo mês cai R$1.000 na sua conta, a empresa paga R$1.000 para você. Por que a empresa te paga esse 1.000? Porque ela está trocando esse valor pela sua experiência profissional. Então a empresa acredita que a experiência profissional que você tem o valor de R$1.000. Então você pega aquela experiência ao longo de 30 dias, trabalha os 30 dias para ter o seu salário. Você troca o teu tempo, 7 horas, 8 horas por dia, pelo dinheiro. E aí digamos que você trabalha de segunda a sexta, que é equivalente aí a 5 dias. Então nós estamos falando de 5 dias vezes 4 semanas. São 20 dias trabalhados. Se você ganha R$1.000, isso é só um exemplo lógico que eu estou dando aqui. Você ganha R$1.000. Se você divide por 20 dias, você ganha R$50 por dia. Então a empresa que te contratou acredita que pagando R$50 por dia é o valor que você merece pelos serviços prestados. Até aí tudo bem, ok? Agora vamos para o mais interessante. Quando você pega R$50 e divide por 7 horas trabalhadas, digamos que você trabalhe 7 horas, a sua hora é equivalente a R$7,14. Então por hora você ganha R$7,14. Significa que você tem um valor
profissional e que esse valor ele é deduzido em horas, em dia e em mês para denominar o teu salário mensal. E aí nós vamos sair da categoria assalariado para entrar na categoria investidor. Dos R$1.000 que você recebe, você tem os seus custos: aluguel, água, luz, telefone, passeio, escola das crianças, combustível. Te sobra, se você é economizador, te sobra dos 1.000. Vamos falar que você gasta R$900 por mês. Aliás, eu acho que uma pessoa que ganha isso, as colaboradoras que trabalham no Grupo Pão de Açúcar na frente de caixas ganham isso. Eu tento entender como que é o estilo de vida dessa pessoa. Porque assim, R$1.000 não dá para fazer muita coisa. Então você pega R$1.000, você tem R$900 de gastos. Pagou todas as suas contas, passeou, fez compra para sua residência e te sobrou. Até porque quem trabalha constantemente 7 horas, almoça ou janta na empresa, acaba no final de semana, quer descansar, mas consegue economizar, porque não é o quanto você ganha, é o quanto você não gasta. Eu falei sobre isso no diário do dia 28 do dia 27. Não vou entrar no mérito da questão novamente, mas vou falar de investimento. Então te sobra R$100. Pagou tudo, R$100 sobrou. O que eu faço com esse dinheiro? Vou comprar cerveja, né? Não, vou investir. Tá, mas como? Vou abrir uma conta poupança? Coloco na conta poupança? Não. Por quê? Na conta poupança, esse dinheiro ele não vai ter rentabilidade. A base hoje financeira, existe uma taxa chamada taxa Selic. O que é taxa Selic? A taxa Selic, estou lendo, tá? Ela é o financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou chamado de overnight, que possui lastro em títulos públicos federais e títulos esses que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Como que ela afeta a economia brasileira? Por que tudo é baseado em torno da taxa Selic? Você ouve muito falar em Selic no Jornal Nacional, você fala assim, caramba, Selic, mas o que é isso, né? Abriu aqui uma frase, ó. No longo prazo não é apenas quanto dinheiro que você faz que determina a sua prosperidade futura, é quanto desse dinheiro você coloca para trabalhar ao economizar e investir. E é muito bem aceito essa informação, né? Vamos lá. A sigla mais conhecida do noticiário financeiro, Selic. A cada 45 dias, o Comitê Monetário do Banco Central, o Copom, se reúne e decide se a taxa básica da economia brasileira vai subir ou cair, ou se manter estável. O que pouca gente sabe, porém, é exatamente o que esta taxa significa e como que ela afeta. Eu recebi uma proposta aqui que acabou eu tendo que bloquear. Vamos lá. E como que ela afeta o dia a dia das pessoas e qual o seu efeito sobre as outras taxas de juros da economia. O Copom, que é essa reunião do governo, que aí entra senadores, entra o ministro da economia, ele determina aí o que vai ser bom para o governo em cima dessa Selic. A taxa de financiamento do mercado interbancário dos títulos públicos federais.
É uma taxa usada a curtíssimo prazo entre os bancos, que quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco, consequentemente a remuneração da transação. Assim como o risco final da transação acaba sendo efetivamente o do governo, pois seus títulos servem de lastro para operações e o prazo é mais curto possível, apenas de um dia. Essa taxa acaba servindo de referência para todas as demais taxas de juros da economia. Essa taxa não é fixa e varia praticamente todos os dias, mas dentro de um intervalo muito pequeno, já que na grande maioria das vezes ela tende a se aproximar da meta da Selic, que é determinada mensalmente pelo Copom. A taxa serve de referência, pode ser de curtíssimo prazo, por refletir o risco do governo, acaba servindo de referência para todas as demais taxas da economia. Em situação normal, a Selic é a taxa mais baixa, o que porém não ocorre sempre. De forma geral, quanto maior o prazo, maior o risco, portanto maior a taxa. Como que isso acontece no bolso? Como isso afeta o bolso? Depende do perfil financeiro de cada um. Um dos efeitos mais diretos é sobre quem investe em fundos de DI, pois boa parte da carteira desses fundos é investida em papéis pós-fixados, ou seja, segue a rentabilidade da Selic. Assim, um corte na Selic irá necessariamente reduzir a rentabilidade desses investimentos. Já o efeito sobre quem tomou o dinheiro emprestado é indireto e geralmente mais lento. Uma redução da Selic em geral leva a uma queda nas taxas da captação dos bancos e demais instituições financeiras, que assim teria condições de cobrar menos pelos seus empréstimos. Porém, outras variáveis estão envolvidas na determinação das taxas de empréstimos, tal como as taxas de inadimplência, margem de lucro do banco, carga de imposto sobre operações financeiras e outros, de forma que as alterações acabam sendo mais sentidas de médio a longo prazo. Então, funciona da seguinte forma: a taxa Selic, ela praticamente, quem direciona como vai ser o poder de compra do brasileiro, porque ela está ligada entre os bancos e o governo. O banco, que é a instituição financeira de rentabilidade, de lucratividade, porque o banco só visa isso, das maiores do país, quem oferece e retém capitais, granas de investimento, em contrapartida do governo, que também depende dos bancos e acaba nessa jogatina. A jogatina entre banco e governo é através da taxa Selic. O banco depende do governo, o governo depende do banco, eles estipulam como vai ser o mercado. Isso afeta porque, se não houver um controle entre ambos, porque o governo quer lucrar, o banco também quer lucrar, ambos pensam em lucratividade e ambos jogam o jogo do ganha-ganha. O que é o jogo do ganha-ganha? Não pode ser bom só para o banco, não pode ser bom só para o governo, tem que ser bom para ambos, para facilitar a vida, entre teoria, do consumidor ou daqueles a quem são clientes. Sendo que, dependendo da negociação, isso afeta diretamente o cliente, que não deve ser afetado, porque sendo afetado ele deixa de investir. Porque embora banco e governo representem o poder, o povo, por ser maioria, é o poder de fato. Porque se você pegar um local com, vamos falar da grande São Paulo, que tem em média hoje aí 4 milhões de pessoas. Então, se você pegar 4 milhões de pessoas, são elas quem movimentam o país, ou o estado, exatamente, a cidade. E tudo gira em torno deles, tudo está interligado. É fantástico isso, né? Tudo está interligado, é bom eu falar sobre isso. Então, mas não tem como baixar a Selic para ajudar o povo? Não, porque se você de certa forma abaixar a Selic, você ajuda o banco, ajuda o povo e ferra o governo. De certa forma você está prejudicando. É não comer mais do que se pode aguentar o estômago e não comer menos. Se você não comer, você passa fome. Se você comer demais, você passa mal. É alimentar-se de maneira a se sustentar. Isso é a taxa Selic. Então tudo é baseado nessa taxa. Explicando aí de forma mais simplificada. Então ela sim, de certa forma, é uma das situações que geram o país a estar bem ou não, economicamente falando. E aí vem o AB, que é a abertura, né, o preço de abertura, o valor que ocorre sobre o negócio de determinada cotação, é chamado de AB. Tem a abertura do capital. A abertura do capital é uma oferta pública de parcela do capital social de uma companhia, que passa a ter ações negociadas
entre acionistas. Ou seja, você tem uma empresa e você precisa captar recursos, só que você não quer depender do governo, você não quer depender do banco. Então você abre capital, ou seja, chama pessoas para ser sócios da sua empresa. Sua empresa vale R$1.000. Então você fraciona esses R$1.000 vendendo a sua empresa a R$1. Então quem pagar R$1 tem um pedaço da tua empresa. Tem 1.000 pessoas, cada um deu R$1, cada um é dono. É só um exemplo básico, cada um é dono de um pedaço da empresa que vale R$1.000. Sua empresa cresce e ela passa, ao invés de valer 1.000, ela passa a valer 2.000. Então quem comprou, quem investiu em R$1, passa a ter 2. Quando ele vai vender aquela ação, aquela fração dele que comprou a tua empresa, comprou parte dela, ela ao invés de vender por 1, ele vende por R$2. E a tua empresa trabalhou e prosperou e ela não vale mais 2.000, ela vale 4.000. Significa que quem comprou pagou R$1, hoje tem R$4. Ele vendendo essa ação, caso ele queira vender, ele tem R$1 investido e mais R$3 que ele lucrou com o sucesso da tua empresa. Então isso é abertura de capital. E a ação é o título rentável variado que representa a melhor fração do capital. A ação é aquele pedaço que cada um pode comprar. Por isso que você investe em ações, ou seja, você compra ações de empresa. E essa ação pode variar dependendo de como que a empresa ela reage no mercado financeiro. Ação alavancada, tipo de ação emitida por empresa que utiliza capital de terceiros. Os proprietários desse tipo de ação estão sujeitos ao benefício e custos provenientes da alavancagem realizada pela empresa. Ou seja, para fazer aquela empresa dar uma ação alavancada, são pessoas que vêm com investimento alto para fazer a empresa crescer. Ela crescendo, as ações delas aumentam, fazendo entrar mais dinheiro, ter poder de compra e de venda, fazendo o movimento dessa grana toda. Isso faz com que a empresa tenha lucratividade. Ação cheia, custos de dividendos, bonificações ou subscrição. Ação cheia quer dizer o seguinte: além de você pagar por essa ação, se a empresa tem determinada rentabilidade, você ganha parte dessa rentabilidade. E aí tem ação com valor nominal, de primeira linha, de segunda linha, escritural, ação high fly, ação listada em bolsa de valor, ação nominativa, ordinária, preferencial, sem valor nominal, volátil, enfim. E aí tem o acionista, que é aquele que comprou parte da ação, o majoritário, que é aquele que tem maior parte. Então, se daqueles R$1.000 que vale a empresa, cada um comprou por R$1, mas um foi lá e comprou R$500, então ele é majoritário, porque ele possui uma quantidade maior na ação, né? Tem o acionista minoritário, enfim. Aí é muita coisa a ser estudada, só estou dando um panorama do que são ações. Isso aí, além de ações, existe um investimento em bolsa de imóveis, existe um investimento em CDB, em CDI, eu vou falar sobre isso futuramente, não aqui no meu diário, mas, porém, no canal que eu pretendo abrir sobre finanças no YouTube, que é útil para mim, que faço esse trabalho, que aprendo e ensino ao mesmo tempo. Estou mais aprendendo do que ensinando e conseguindo transmitir experiência, né? A pouca experiência que eu tenho sobre o valor, sobre o mercado financeiro, o qual eu tanto tenho interesse em estudar e compartilhar à medida que eu venho aprendendo, ok? Então vou encerrar o meu diário de hoje por aqui. Obrigado para você que me acompanha. Vou encerrar ele com 25 minutos. Encerrando aí aquilo que eu já queria do meu ciclo de vida, que era deixar para o meu diário de gravação os 4 dias de finanças, como foi o ano passado. Nessa mesma data foram 4 dias falando sobre finanças, mesmo viajando, mesmo estando no extra. Acho que em um dos diários eu gravei falando de finanças, bem pouquinho também, né? Você vê que... Veja como que é importante o diário. Fazem justamente 1 ano que eu gravei falando de finanças e eu já vinha trabalhando finanças na minha vida e continuo trabalhando finanças. O segredo da vida é esse, é você não parar. Por isso que no final de todo o diário eu falo, o caminho se faz ao caminhar.
Essa é a mais honesta representação das minhas palavras no final de todo o diário, para quem nunca descobriu nenhum significado. Ou seja, o caminho se faz ao caminhar. Vou sempre estudar finanças, vou sempre buscar aperfeiçoamento, sempre buscar aprimoramento profissional, pessoal, em tudo. Obrigado, nos vemos amanhã no próximo diário. Valeu, não esquece de dar um like.